Eu me identifico como uma pessoa não binária há mais ou menos uns 3 anos. É uma sensação estranha diante da sociedade. Eu sinto que eu tenho que me definir, me rotular o tempo todo. E isso é muito chato, porque eu não consigo ser diversa. Você que está aí do outro lado, se identifica aqui com esse comentário que eu recebi em um dos meus vídeos, assiste esse até o final, porque eu vou trazer um pouco da minha experiência como psicóloga que acompanha muitas pessoas com sentimentos semelhantes e vou te ajudar a ampliar um pouco essa necessidade de ter que se colocar em caixas, em ter que se rotular. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, como disse, sou psicóloga, trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca, azul e rosa, com as pessoas, falo assim por conta de uma censura chata, mas não se preocupe porque você não vai perder nada em entendimento desse vídeo, tá? Então, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, porque toda segunda-feira eu tô lançando um vídeo novo, tá? E esses vídeos, eles são a pedido de vocês através da rede vizinha que tá aqui, ou através dos comentários que eu recebo, e aí eu vou lá, faço um recorte, trago na chamada, né? Então, até faço questão de colocar aqui esse comentário da pessoa. Troquei algumas palavras porque foi difícil memorizar exatamente o que essa pessoa falou. Então, vocês podem tanto me pedir por aqui, me pedir por lá, ou eu posso olhar um comentário e falar, nossa, tantas vezes isso já chegou ao consultório, tantas vezes isso já chegou aqui no meu sofá, aos meus ouvidos, nos atendimentos online. Então, eu tenho certeza que tem outras pessoas que vão ser beneficiadas com esse conteúdo, então, por favor, me ajude a espalhá-lo, tá bom? Se você quiser saber como trabalhar comigo, eu tenho uma lista de espera, aqui tem o meu site, entra lá, preenche, que eu mesma entro em contato com você super em breve, tá bom? Bom, eu escolhi falar sobre isso, gente, porque eu trabalho com muitas pessoas que se identificam nesse grande guarda-chuva da não binariedade, né? E ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa já é algo que muitas vezes é desafiador em um mundo que é tão normativo, em um mundo que não aceita o que há de mais humano em nós, que é a pluralidade, né? Mas quando a gente também está trazendo, né, quando um paciente vem e fala justamente isso, olha, eu me identifico como uma pessoa não binária, eu tenho certeza disso, mas como é difícil, né, Fê? Porque essa sociedade, ela não aceita esse lugar. Mas peraí, ou você é uma coisa, ou você é outra. Você flui, como assim você flui? Você não se identifica com algum... Como que é isso, né? Claro que existem muitas possibilidades, estou trazendo aqui algumas delas, né, desse grande guarda-chuva. E isso, não conseguir estar, muitas vezes, em uma caixa onde as pessoas entendam, né? Porque quando você fala assim, eu me identifico como homem, me identifico como mulher, isso é uma caixa que as pessoas já têm na mente. Agora, quando você vem trazer, né, essa pluralidade que vem com a não binariedade, muitas vezes no começo pode ser algo realmente muito desafiador, porque a sociedade, os olhares, eles ficam cobrando o tempo todo que você se defina, que você se rotule e que você entre numa caixa e que nunca mais saia, né? Isso é muito complicado porque a nossa vida, ela é tão grande, ao longo, né, dos meus atendimentos com os meus pacientes, essas pessoas, elas vão caminhando tanto nos seus processos, elas vão caminhando tanto nesse autoconhecimento e nessa diferença do normativo, ou muitas vezes elas até se identificam com o normativo. Mas falando, né, trazendo um pouco dessa pessoa que trouxe aqui no comentário, eu acho que, para mim, né, quando o paciente vem com uma dor como essa, eu preciso me rotular, eu preciso me definir, isso é super chato. A primeira coisa que eu falo assim, tá, eu entendo que a sociedade vai te cobrar isso, mas como que isso esbarra em você? Como que é para você não performar essa normatividade? Como que é para você a necessidade de ter que dar respostas aos olhares, às inquisições das pessoas? Como que é para você transgredir de alguma forma aquilo que foi concebido como realidade única? E a gente vai construindo que ter que se rotular, muitas vezes, é uma exigência da sociedade, porque fica essa cobrança, mas, ao mesmo tempo, isso é algo também que vem da pessoa.
Isso é algo também que vem de uma necessidade dessa pessoa querer estar, muitas vezes, em uma caixa. E isso é muito complexo, porque essa caixa pode ser que você entre e daqui a pouco você saia, porque não era bem isso que você sentia. Porque no processo de autoconhecimento, né, que o próprio processo terapêutico traz, as pessoas elas vão caminhando e vão percebendo que talvez no começo elas achassem algo em relação ao seu, mas depois elas mudaram. Isso faz delas pessoas indecisas, talvez pelos olhos da sociedade, mas é muito importante que você aqui, né? Então acho que por isso que é uma das coisas mais, acho que a primeira coisa que eu faço aqui quando o paciente chega é ajudar esse paciente a entender o que que é isso para ele, o que que é essa não binariedade para ele, como isso chega, como que, desde quando, né? Então há 3 anos eu me identifico, como que foi o teu processo de identificação até ali, né? Como que é para você tá nesse lugar, como que tem sido esses 3 anos, como que foi antes, e aí a gente vai, né, de alguma forma, compreendendo essa história para que a pessoa possa sustentar. Se inscreva no canal, ative o sininho toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Peço até desculpa, gente, porque eu tô rouca, então eu quero muito fazer esse vídeo para vocês, mas a minha voz não tá das melhores, tá? Mas a gente faz o possível. Então, para que depois essa pessoa possa sustentar quem ela verdadeiramente é. E sustentar, gente, eu quero trazer que você não precisa ter uma resposta de tipo, eu sou isso e pronto, essa é minha caixa, é assim que eu me defino, né? Você está caminhando, você está se conhecendo, você fazendo um processo terapêutico, você vai encontrar muitas camadas sobre você, né? E quando a gente encontra muitas camadas sobre nós, a gente também vai vendo, né? Eu ali com o paciente, a gente vai sentindo juntos o quanto essa cobrança, muitas vezes externa, esbarra numa cobrança dessa pessoa a entrar numa caixa, porque é muito difícil não estar. Então, se estando muitas vezes já é desafiador, que dirá não estar. Mas a gente precisa tentar de alguma maneira flexibilizar isso, tentar de alguma maneira encontrar formas de você existir sem necessariamente você precisar se rotular em algo. Você é um ser humano, né? Só que você é um ser humano em transição. Não porque você está fazendo, não porque você não necessariamente não se identifica com o que te atribuíram ao nascimento, mas porque você está se conhecendo. E quando a gente se conhece, né, quando eu percebo que os meus pacientes estão realmente mergulhados nesse processo e muitos dispostos, porque muitas vezes as pessoas vêm com muitas ressalvas, né? Mas depois de algum tempo essa pessoa vai percebendo aqui nesse ambiente o quanto essa pessoa pode ser livre, o quanto ela não precisa necessariamente ter julgamentos. E aí a pessoa vai, às vezes, se flexibilizando. No entanto, eu quero trazer um ponto bem interessante aqui, é que eu sinto, trazendo um pouco de alguns casos que eu recebi, que era justamente isso. Olha, Fernanda, é muito difícil ser livre, é muito difícil ser diferente, é muito difícil eu não performar essa binariedade, mas eu queria tanto ter um espaço onde eu pudesse ser. E aí quando essa pessoa encontra esse espaço, muitas vezes essa pessoa nem consegue ser tão livre. E ela vai percebendo que tem tantas amarras, que tem tantas pré-definições que ela mesma se impõe, que ela vai percebendo que muitas vezes incomoda, não porque não é ruim, não porque essa sociedade não cobre, não porque essa sociedade não julgue, mas muitas vezes é ruim, é mais pesado, porque dentro da pessoa ainda tem uma dificuldade de se permitir sair, né, daquilo que foi colocado como norma, porque ela já sai enquanto uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa. E ela vai sair mais enquanto uma pessoa não binária. Aí é mais complicado ainda, e aí a gente precisa ampliando, a gente precisa criando, né, caixas, desconstruindo caixas, ampliando caixas, saindo dessas caixas de novo. E aí fica um processo assim tão bonito, né, como tem alguns pacientes, né, que depois de algum tempo vão trazendo, né, no início, né, dos seus processos, nossa, eu me imagino daqui a algum tempo vestindo tal roupa, com tal expressão,
no meu corpo. E, nossa, isso é tão bonito, né, Fê? Eu falo, nossa, isso é lindo. Mas, anteriormente, a pessoa não se sentia tão com direito de trazer isso nem como mentalidade para ela, entende? Então, como é importante esse processo terapêutico para te ajudar a desconstruir caixas e desconstruir ideias pré-concebidas do que é ser uma pessoa da comunidade da bandeira branca e rosa, do que é não ser, do que é ser uma pessoa diferente daquilo que é esperado de você, né? Então aí começa uma permissão interna de você poder criar a tua caixa e se desfazer da tua caixa. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo, gente, é que muitas vezes é realmente muito difícil por conta de tudo isso que a gente, dos olhares, por conta das perguntas, por conta dos julgamentos, mas em um processo terapêutico é possível você sustentar quem você verdadeiramente é, e uma vez que você sustenta, você também sustenta, muitas vezes você não está em caixa nenhuma. E, de repente, você criar uma caixa para você. Mas, de repente, depois de algum tempo, você pode perceber que essa caixa não está pequena demais para você. E você precisa de outra, né? Então, parece, né, para a pessoa leiga, parece para pessoas, né, que não têm essa compreensão, parece tudo, como assim, né? Como assim você vai entrar numa caixa, você não vai? Mas o que é isso? Você precisa estar bem com isso. Você precisa estar mais confortável com isso, desconstruindo as tuas próprias caixas e as tuas próprias exigências que você deve ter recebido ao longo de toda a tua vida, ao longo de toda a tua socialização, de acordo com aquilo que acharam que você era, tá? Bom, para finalizar, eu quero finalizar com uma frase, assim, uma frase não, né? Um trecho de um dos meus filmes mais impactantes que eu vi, que é chamado Bicha Travesti, da Lina Quebrada. Eu gosto muito dessa fala e eu vou terminar com ela. Então é o seguinte: pelo medo de não pertencer, eu acabei inventando um lugar para mim mesma, para que eu pertencesse a mim mesma, pelo menos a mim. Já que não tem lugar que me cabe, que eu inventasse um espaço que me coubesse, mas que também é temporário. Não quer dizer que eu vá caber aqui para sempre. Lina Quebrada, uma pessoa que eu admiro muito, uma mente que eu admiro muito, ok? Me escreve aqui nos comentários o que você achou, se você se identifica com isso, se você também está passando por isso, se você tem algum comentário para a nossa comunidade, trazendo um pouco da tua vivência. Aqui tem muita gente que vê, muitas vezes, às vezes aqui nem escreve, então as tuas palavras certamente vão tocar o coraçãozinho de alguém, tá bom? Um beijo, até a próxima semana. E, se você quiser saber como trabalhar comigo, já ia quase me esquecendo. Aqui tem o meu site, preenche minha lista de espera, que em breve eu entro em contato. Um beijo e até a próxima segunda.